Amém, irmãos. Espero que os irmãos estejam bem, estejam em paz, tranquilos. Vamos estar salmodiando como de hábito. Salmo 48. Salmo 48. Diz assim a palavra do Senhor. Grande é o Senhor e muito digno de louvor. Na cidade do nosso Deus, no seu Monte Santo. Formoso de sítio, e a alegria de toda a terra é o Monte Sião sobre os lados do norte, a cidade do grande rei. Deus é conhecido nos seus palácios por um alto refúgio, porque eis que os reis se ajuntaram, eles passaram juntos, viram-no e ficaram maravilhados, ficaram assombrados e se apressaram em fugir. Tremor ali os tomou, e dores como de mulher de parto. Tu quebras as naus de Tarsis com um vento oriental. Como ouvimos, assim vimos na cidade do Senhor dos Exércitos, na cidade do nosso Deus. Deus a confirmará para sempre. Lembremos-nos, ó Deus, da tua benignidade, no meio do teu templo, segundo é o teu nome, ó Deus. Assim é o teu louvor até aos fins da terra. A tua mão direita está cheia de justiça. Alegre-se o monte de Sião, alegre-se as filhas de Judá por causa dos teus juízos. Rodeai Sião e cercai-a, contai as suas torres, marcai bem os seus antemuros, considerai os seus palácios, para que o conteis à geração seguinte. Porque este Deus é o nosso Deus para sempre. Ele será nosso guia até a morte. Até aqui. Amém? Amém. Glória a Deus. Vamos ao nosso texto base hoje, no livro do Apocalipse, capítulo 6. Livro do Apocalipse, capítulo 6, versículo 9, diz assim: E havendo aberto o quinto selo, vi debaixo do altar as almas dos que foram mortos por amor da palavra de Deus e por amor do testemunho que deram, e clamavam com grande voz, dizendo: Até quando, ó verdadeiro e santo dominador, não julgas e vingas o nosso sangue dos que habitam sobre a terra? E foram dadas a cada um compridas vestes brancas, e foi-lhes dito que repousassem ainda um pouco de tempo, até que também se completasse o número dos seus conservos e seus irmãos, que haviam de ser mortos, como eles foram. Até aqui. Vamos orar. Senhor, obrigado por tua palavra. Eu oro em nome de Jesus, te agradecendo e oro pedindo, Senhor, que o Senhor venha com o teu poder, nos dando entendimento, nos dando sabedoria, nos dando discernimento, que nós possamos aprender a tua boa palavra e que nós possamos, Senhor, estarmos focados em ti, que possamos estar atentos àquilo que o Senhor quer nos ensinar e que o Senhor venha nos capacitando, nos dando entendimento e sabedoria. No nome de Jesus, amém. Amém. Amém, irmãos. Veja, nós tivemos esse texto base porque o tema dessa noite é o seguinte: a vida após a morte. Então, o que acontece? Veja, existe muita dúvida no meio cristão em relação ao que acontece com a pessoa quando morre. Por causa de uma linguagem poética na Bíblia, onde aparece que o termo, por exemplo, os que dormiram em Cristo, muita gente dentro do povo cristão acha que a pessoa, quando morre, ela fica dormindo. Então, o que acontece? Veja, esse texto de Apocalipse 6 é um dos textos mais claros sobre o que acontece com a pessoa após a morte. Veja, quem são essas pessoas?
são os mártires da história. Eles estão conscientes, embaixo do altar, entendeu? Eles sabem o que aconteceu com eles, eles sabem que foram martirizados, eles sabem que o sangue deles foi derramado, eles inclusive clamam por vingança do seu sangue, de uma maneira extremamente clara. E o que acontece? Mostrando que assim que a pessoa morre aqui, o corpo é sepultura. Mas a sua alma, que é indestrutível, entenda, primeira verdade escatológica, a alma de todo ser humano é indestrutível. Nós vamos estudar isso juntos. Entendeu? Tanto daqueles que se salvam, como daqueles que se perdem. O homem é formado por duas partes: o homem natural e o homem invisível. Você pode até alegar que dentro do homem invisível existe espírito, existe alma, pode até alegar, mas veja, não existe uma regra na aplicação dessas palavras alma e espírito. Então a melhor divisão que tem, a mais clara, é o homem visível e o homem invisível. Quando eu morro, entenda, esse corpo é sepultura. Esse corpo veio do pó da terra, ao pó retornará, não tem escapatória. A única maneira de você não conhecer a sepultura é você estar vivo na época do arrebatamento. O que é muito difícil, porque nós não sabemos nem o dia nem a hora. Então, assim, não conte com isso. Sabe? Provavelmente você vai conhecer a sepultura, provavelmente nós vamos conhecer os caminhos difíceis que beiram a morte. Não é fácil, não é uma experiência fácil. Para quem tem fé, ela é mais amena. Mas nós vamos estudar nesses estudos nossos que Deus colocou a eternidade no coração do homem. Então, assim, o corpo é sepultura. Porém, imediatamente, o espírito volta para Deus. Aí você pode perguntar, mas pastor, aonde que está isso no texto? Veja, esse texto aqui não trata desse assunto. Esse texto, ele trata da voz dos mártires da história, o quinto selo. Mas, entre outros textos, Jesus nos deixou uma pista. Por exemplo, o ladrão da cruz, que a gente faz a brincadeira dizendo que é o ladrão bom e o ladrão ruim, mas na verdade é o ladrão arrependido, é o ladrão mau que se arrependeu e o ladrão mau que não se arrependeu. E aí ele se arrepende, Jesus fala para ele o quê? Hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Então Jesus vai nos dar um entendimento. Olha, morreu, você já entra no que a gente chama de estado intermediário. E esse estado intermediário, Jesus nos mostra através de uma história, que é a história do rico e Lázaro. E é sobre ela que eu vou estar falando nessa noite. Então vamos estar abrindo Evangelho de Lucas, capítulo 16. Eu vou estar fazendo uma leitura expositiva do texto, tá? Provavelmente não vai ser a única vez que nós vamos passar por esse texto. Entenda, algumas Bíblias dizem a parábola do rico e Lázaro. Na nossa Bíblia está apenas como subtítulo o rico e Lázaro. Eu acho essa a melhor tradução. Lembrando, subtítulo foi colocado pelos homens. Por que eu acho que é melhor assim? Porque eu creio que Jesus aqui está falando de uma história. Entendeu?
Para nós não importa se os personagens são verdadeiros ou são falsos. Para nós não importa se a história é verdadeira ou é falsa. Por quê? Porque parábolas, elas refletem, elas espelham verdades espirituais. E essa parábola aqui é a principal história que tem nos evangelhos, na qual o próprio Jesus nos mostra o que acontece com a pessoa quando ela morre. E o próprio Jesus nos apresenta o que nós chamamos de estado intermediário. Então entenda, a nossa existência se resume a grosso modo em 3 partes. Entendeu? Eu venho para esse mundo, entro nele através da gestação da minha mãe, tenho uma existência aqui, aí eu morro. Assim que eu morro, eu vou para o que a Bíblia chama de estado intermediário. Entendeu? Após o estado intermediário, depois que desenrolar toda a história bíblica, os que morreram em Cristo vão receber um corpo glorificado e vão estar a eternidade juntamente com Deus. E os que morreram sem Cristo vão sair do local intermediário chamado inferno ou Hades e vão passar pelo julgamento do trono branco, vão receber um corpo indestrutível e vão passar a eternidade em tormentos, num local chamado Lago de Fogo. Então são 3 os estágios da existência humana. O estágio de vida natural, o estado intermediário, que pode ser no paraíso ou no inferno, e o estado definitivo, que é a eternidade, que é para os salvos glorificados juntamente com Cristo, e para os perdidos num corpo indestrutível em tormentos no lago de fogo. É isso que a Bíblia nos apresenta. E essa parábola, que essa história, ela nos mostra o estado intermediário. E Jesus faz isso de uma maneira muito tranquila. Ele não é um texto complicado, é um texto simples. Não necessita nenhuma interpretação mais complicada. Jesus deixou de uma maneira assim perfeita. Muito interessante a maneira que Jesus faz. E eu vou iniciar a leitura, versículo 19. Lucas 16, versículo 19, diz assim: Ora, havia um homem rico, e vestia-se de púrpura e de linho finíssimo, e vivia todos os dias regalada e esplendidamente. Havia também um certo mendigo chamado Lázaro, que jazia cheio de chagas à porta daquele. Veja, Jesus inicia essa história mostrando 2 realidades diferentes. Lázaro, o rico, era um homem extremamente poderoso, com com muito conforto, com muita regalia, gozava de muito dinheiro e vivia uma vida regalada. Para vocês terem uma ideia, na época, para usar uma roupa de púrpura, somente os senadores romanos, os grandes políticos, usavam roupa de púrpura. Então você pense aqui num homem muito rico. Em contrapartida, Jesus nos traz um personagem chamado Lázaro. Lázaro quer dizer aquele que depende de Deus. E ele é um mendigo. Entendeu? Viver uma vida extremamente pobre, extremamente sofrida. Como a Bíblia fala, veja, ele jazia cheio de chagas na porta do rico. Jesus está fazendo um contraponto aqui. Muito importante isso. E a narrativa continua, versículo 21. E desejava alimentar-se com as migalhas que caíam da mesa do rico, e os próprios cães vinham lamber-lhe as chagas. Vamos fazer uma pausa aqui. Lázaro passava fome. Naquela época a vida era muito difícil. Só que o fato
dos cachorros virem lamber as feridas de Lázaro, é uma maneira que Jesus tem de mostrar que a situação dele era extremamente miserável. Os cães daquela sociedade eram considerados animais impuros. Não era bem-vindo, não tinha cachorro dentro de casa, não tinha pet shop. Quando o judeu queria dar a ideia de algo imundo e desprezível, ele usava o cachorro. Então, o fato de Lázaro estar na porta do rico e os cachorros virem lamber suas feridas, ele não conseguir se defender, Jesus está mostrando, falando, olha, esse camarada aqui estava acabado. A coisa para ele estava terrível. E a narrativa vai continuar. Versículo 22. E aconteceu que o mendigo morreu e foi levado pelos anjos para o seio de Abraão. E morreu também o rico e foi sepultado. Aqui é interessante o seguinte. Aqui aparece o mendigo, morreu. Aí a Bíblia fala que os anjos vieram e levaram ele para o paraíso, que também é chamado na Bíblia de o seio de Abraão. É um contexto judaico aqui. Jesus aqui está dentro da lei ainda. Ele não havia sido crucificado. Então, dentro da cultura judaica, o paraíso também era chamado de seio de Abraão. Interessante que os anjos vieram retirar. Já o rico fala o seguinte, que ele morreu e foi sepultado. Eu estava consultando um autor hoje, e esse autor defendia a seguinte tese, que o coitado do Lázaro nem sepultado foi. Provavelmente o corpo dele foi jogado fora e foi comido pelos cães. Porque o fato de ser falado que o rico foi sepultado e não ter sido dito isso sobre Lázaro, e o contexto da narrativa da miserabilidade de Lázaro, pode ser sim, existe uma grande chance disso. Uma vida miserável, destruída, sem recurso, passando fome, doente. Só que nesse contraponto que Jesus faz, o que sofreu aqui na terra, assim que morreu, foi recolhido pelos anjos e foi levado para o paraíso. Já o rico deve ter tido aquele enterro pomposo. Vocês sabem como é que é enterro, né? Enterro de um lado tem o pessoal desesperado e do outro lado tem o pessoal que fala bem de morto. Aí começa aquelas histórias, nossa, mas ele deu cesta básica. Nossa, mas ele era uma pessoa boa. Nossa, mas ele fez aquilo. Só que veja, isso de nada adianta. Porque Jesus ele vai nos mostrar o terrível destino das pessoas. E ele já começa no versículo seguinte. Versículo 23. E no inferno ergueu os olhos, estando em tormentos, e viu ao longe Abraão e Lázaro no seu seio. O que Jesus nos ensina? Enquanto estava acontecendo o sepultamento do rico, a alma dele já estava no inferno, em tormentos. Curiosamente, esquece, está tudo em ordem. Curiosamente, na história que Jesus conta, o rico tinha visão de Lázaro. Entendeu? A mesma história não fala que Lázaro tinha visão do rico. Esse é um fato importante. Nós temos que olhar nessa história aqui detalhes. Por que que isso é importante? Porque existem pessoas que dizem, eu não sei se eu vou ser feliz na eternidade, sabendo que as pessoas que eu amo estão no inferno. Talvez alguns de vocês já ouviram isso. Eu tenho uma solução boa. Faz o seguinte, ora para Deus e fala, Deus, eu quero ir para o inferno, para passar a eternidade juntamente com eles. Se não está bom no paraíso, se você vai sofrer dessa maneira, pede para ir para o inferno.
Mais fácil de resolver. Como eu sei que você não vai fazer isso, eu preciso te dar uma resposta bíblica. Lá no livro de Hebreus, fala que quando os justos morrem, mais ou menos eu vou parafrasear, a nossa alma é aperfeiçoada e nós entramos na glória. Entendeu? Então isso para mim quer dizer, entre outras coisas, entre inúmeras coisas, que você vai começar a ver as coisas como Deus vê. E se o Apocalipse fala que Deus enxugará toda lágrima, é que a eternidade vai ser um lugar festivo. Se o Apocalipse fala que a gente vai declarar justos e verdadeiros são seus juízos, é porque nós vamos olhar do ponto de vista do Todo-Poderoso. Então, evite esse tipo de pensamento. Veja, nós temos que entender que, infelizmente, nem todo mundo vai ser salvo. Isso é uma realidade bíblica. O que vai causar esse não ser salvo é simples. O homem já entra nesse planeta condenado. Ele já entra na condição de pecador, afastado de Deus, morto da comunhão com Deus. Então eu tenho que assim manter a calma. Eu tenho que ter sabedoria e discernimento das coisas do Senhor. Quer fazer uma coisa boa? Ore pela salvação dos perdidos. Pregue o Evangelho a eles. Porque a única maneira que tem de ser salvo é ser ouvindo o Evangelho e recebendo Jesus como Senhor, nascendo de novo, se arrependendo dos seus pecados. Não tem outra maneira. Agora, a boa notícia é que a obra de Jesus e a obra do Espírito Santo, o pior pecador pode ser salvo. Não existe ninguém que não possa ser salvo pelo poder de Deus. Mas nós temos que nos acostumar com a ideia. Infelizmente, vai ter pessoas que a gente gosta, pessoas que a gente ama, que não vão ser salvas. É uma realidade bíblica. Amém? Amém. Vamos avançar mais um pouquinho. Versículo 24. E clamando disse: Pai Abraão, tem misericórdia de mim e manda Lázaro que molhe na água a ponta do seu dedo e me refresque a língua, porque estou atormentado nessa chama. O que acontece? O rico vê Lázaro debruçado no seio de Abraão. O que é isso? Lázaro está no regaço, tranquilo, usufruindo daquela coisa maravilhosa. E o rico está em tormentos. E aí, por essa história, ele consegue fazer um pedido a Abraão. Nós não sabemos se Lázaro ouviu, não sabemos se Lázaro está vendo o rico, não sabemos nada disso. Mas nós temos certeza que nessa história o rico pode fazer um pedido. E qual que era o pedido? Manda Lázaro aqui molhar uma gota de água para matar minha sede. Por quê? Porque nos exemplos que Jesus dá do inferno, é o fogo que consome. Ele queima, mas não destrói. Um dos nomes para inferno é Geena, nós vamos estudar isso. Que vem do Vale do Geinom, perto de Jerusalém, que é onde era o lixão da cidade. Eles queimavam aquele lixo. E como o tempo todo o lixo soltava gás metano, aquele fogo não apagava. Então era o exemplo que Jesus dava para o inferno. Isso aqui que Jesus está falando do rico em tormentos, já não é novidade para os seguidores de Jesus. Eles já existem registro de outras narrativas nos outros evangelhos. Amém? Mas vamos ver o que Abraão fala. Versículo 25. Disse, porém, Abraão: Filho, lembra-te de que recebeste os teus bens em tua vida, e Lázaro somente males. E agora este é consolado,
e tu atormentado. E além de tudo isso, está posto um grande abismo entre nós e vós, de sorte que os que quisessem passar daqui para vós não poderiam, nem tampouco os de lá passar para cá. Deixa eu fazer uma pausa aqui. Toma uma água. Veja, Abraão fala que o rico recebeu toda a benfeitoria dele em vida. E Lázaro recebeu somente males. E que essa foi a paga do rico. O que é importante eu entender? Na parábola, Jesus não está falando de riqueza ou pobreza. Porque existem ensinos errados que querem ligar a seguinte história, que os pobres vão para o céu e os ricos, por causa do dinheiro, vão para o inferno. Existe um grande problema com essa mentalidade, porque pela narrativa bíblica, Abraão, que é o pai Abraão que está no Sheol, foi um homem extremamente rico e poderoso. Então a questão não é essa. A questão é a sua atitude em relação a Deus. A questão é se você teme a Deus ou não. A questão é se você realmente se arrependeu dos seus pecados, creu em Jesus, recebeu Jesus como Senhor e Salvador e passou a andar em novidade de vida, amando o Senhor de todo o coração. Essa é a questão. Vai ter muito rico que vai para o céu e muito pobre que vai para o inferno. Agora, o que nos é revelado aqui é o seguinte: depois da morte, o estado é definitivo. Hebreus capítulo 9, versículo 27 fala o seguinte: ao homem está ordenado morrer apenas uma só vez, vindo após isso o juízo. Isso fecha exatamente com o que Jesus está ensinando aqui. Só que Jesus traz um ensino mais profundo. Depois desse juízo, não tem mais como mudar de lugar. Se você morreu com Cristo, você vai para o paraíso. Se você morreu sem Cristo, é inferno. E não tem como passar. Por que essa informação é importante? Porque nós vivemos num país de herança católica, onde foi ensinada uma coisa chamada doutrina do purgatório. Entre outros textos, nós vamos estudar isso, eu só vou dar uma pincelada. Entre outros textos, a doutrina do purgatório diz o seguinte, que naquele texto de Coríntios, que fala que a obra de cada um será julgada, e uns receberão prêmio, outros receberão disciplina, mas serão salvos como pelo fogo. Eles dizem que ali é o fogo do purgatório, para purgar os pecados. Para vocês terem uma ideia, o risco dessa doutrina é que muitos aqui já nasceram. Por exemplo, meu filho Rodrigo não sabe o que é isso. Mas, por exemplo, quando eu era pequeno, e a gente estava naquela época de primeira comunhão, né, 7, 8 anos de idade, ia pecar. Aí eu virava para o outro e falava, você não pode fazer isso, é pecado. A gente tinha uma noção de Deus. Aí eu lembro de primo meu respondendo, não tem problema, qualquer coisa você vai para o purgatório, depois você vai para o céu. A gente falava abertamente, a gente tinha a maior confiança no purgatório. E essa confiança no purgatório era para pecar. Então assim, não existe tal lugar. O estado intermediário se divide em dois lugares, ou é inferno ou é paraíso. E não tem como passar de um lado para o outro. E entenda, tem gente que usa essa parábola para dizer que um morto não pode ter acesso ao reino dos vivos, porque existe um abismo. Quem já ouviu isso? Aqui não está falando o reino dos vivos. A interpretação simples, Abraão fala
Existe um abismo entre nós, Abraão está no paraíso, e vocês. E quem quer passar daí para cá não pode. Do quê? Do inferno para o paraíso. E quem quer passar do paraíso para o inferno também não pode. Entendeu? Textos que falam de contato de vivos com mortos estão em outros lugares da Bíblia, que nós também vamos estudar juntos. Se existe a possibilidade bíblica de um vivo ter contato com um morto. Entendeu? Nós vamos estudar isso junto, mas esse texto não serve para isso. Cuidado, isso é uma área delicada. Eu já vi grandes teólogos, eu vi reitor de seminário famoso, dizendo que nessa passagem aqui, dizia que os mortos não podem ter contato com o vivo. Fiquei até assustado, porque eu sei que o camarada é bom, ninguém chega a ser reitor de um seminário dizendo uma coisa dessa. Provavelmente se equivocou. Normal, eu também me equivoco, também. Veja, ninguém é perfeito. Mas o meu papel em relação a vocês é mostrar o que o texto está falando. Abraão fala para o rico, olha, vocês não podem passar daí para cá e nós não podemos passar daí para lá. Só que aí o rico vem e faz um segundo pedido, bem interessante. Versículo 27. E disse ele, rogo-te, pois, ó pai, que o mandes à casa de meu pai, pois tenho 5 irmãos, para que lhes dê testemunho, a fim de que não venham também para esse lugar de tormento. Olha que interessante. O rico acha que o Lázaro é o office boy de Deus. Como não dá para o Lázaro levar a água para ele beber no inferno, ele fala, então manda na casa dos meus irmãos. Olha que interessante. Pela narrativa bíblica, o rico só se preocupava com ele. Só que a hora que ele chega no inferno, esse rico começa a ter bons sentimentos. E o primeiro sentimento que surge é sobre os seus irmãos vivos. O interessante é que esses bons sentimentos não vão tirar o rico do inferno. Existe um ditado popular muito interessante que diz o seguinte, que o inferno está cheio de boas intenções. É verdade. Muita gente acha que vai para o céu através de boas obras, de boas intenções, de bons pensamentos, de boas energias. E não vai. Não tem por onde. Mas o rico, desesperado, pede para Abraão, olha, manda Lázaro avisar os meus irmãos. Manda Lázaro para falar para eles que o inferno é real, porque eu não quero que eles venham para cá. E a resposta de Abraão vai nos surpreender. Olha que interessante, versículo 29. Disse-lhe Abraão, tem Moisés e os profetas, ouçam-nos. O que Abraão fala? Olha, eles têm a Bíblia. O que é Moisés e os profetas? São os escritos do Antigo Testamento aqui. Abraão vem com uma verdade, o rico. Fala, olha, eles têm Moisés e os profetas, eles têm a Bíblia, que eles ouçam a Bíblia. Abraão nos dá uma outra verdade, que a única maneira de ser salvo é através da pregação bíblica, da pregação do Evangelho. E a resposta de Abraão é super seca, super taxativa. E olha o que o rico vai falar. Versículo 30. E disse ele, não, pai Abraão, mas se algum dentre os mortos fosse ter com eles, arrepender-se-iam. Porém, ele lhe disse, se não ouvem a Moisés e aos profetas, tampouco serão persuadidos, ainda que algum dos mortos ressuscite. Até aqui. Olha que interessante. A resposta de Abraão é o seguinte, olha, se eles não ouvem nem a Moisés, nem aos profetas, se eles não ouvem a verdade bíblica, mesmo que alguém sair do reino dos mortos e ressuscitar,
eles não vão acreditar. Gente, falar uma coisa para vocês, né? É algo interessante. Lázaro, agora na verdade Lázaro, o amigo de Jesus, irmão de Marta e irmão de Maria, ficou morto 4 dias no túmulo. Já cheirava mal e foi ressurreto por Jesus. E o que aconteceu? 2 grupos. Um creu por causa da ressurreição de Lázaro e outro grupo não creu. Achava que era uma mentira. Inclusive tem um fato interessante dessa história. Vamos abrir lá rapidinho. Evangelho de João, acho que é de capítulo 16, só um minutinho. Deixa eu ver se é o 16. Espírito Santo Consolador, oração intercessória. Eu não separei esse texto, mas eu quero falar dele agora. Então vai ter que voltar um pouquinho. Eu acho que é o 11, peraí. Vamos ver. Fariseus de situação. Isso, ó. Olha que interessante. Vamos ler esse texto. João 11, versículo 32. Diz assim. Deixa eu ver que oração, como é que está o meu tempo. Não, está dentro, dá para fazer. Tendo, pois, Maria chegado aonde Jesus estava, e vendo-o, lançou-se aos seus pés, dizendo-lhe, Senhor, se tu estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. Jesus, pois, quando a viu chorar, e também chorando os judeus que com ela vinham, moveu-se muito em seu espírito, e perturbou-se, e disse, onde o puseste? Disseram-lhe, Senhor, vem e vê. Jesus chorou. Disseram, pois, os judeus, vede como o amava. Veja que interessante, aqui mostra as emoções de Jesus. Mostrando que ele era sensível, ele entendia o sofrimento humano da morte, ele entendia a nossa limitação, nossos medos, tudo isso. Entendeu? Jesus foi 100% homem e 100% Deus. Mas o ponto em questão aqui, eu quero um pouco mais à frente, versículo 37. E alguns deles disseram, não podia ele, que abriu os olhos ao cego, fazer também com que esse não morresse? Jesus, pois, movendo-se outra vez muito em si mesmo, veio ao sepulcro, e era uma caverna, e tinha uma pedra posta sobre ela. Disse Jesus, tirai a pedra. Marta, irmã do defunto, disse-lhe, Senhor, já cheira mal, porque é já de 4 dias. Vamos fazer uma pausa aqui. Veja, eu aprendi hoje uma coisa com o reverendo Hernandes Dias Lopes, muito interessante. Que havia uma crença. Não, perdão. Eu aprendi isso com o pastor Elias Soares, da Assembleia de Deus. Pastor que tem uma livraria evangélica lá no centro de São Paulo. Pastor bem conhecido, pastor Elias Soares. Aí o que acontece? Havia uma crença entre os judeus do seguinte, de que por 3 dias, quando a pessoa morresse, a alma dela ficava pairando sobre o corpo, esperando uma oportunidade, se possível, de voltar para o corpo. Olha que interessante. E aí os judeus diziam que só tinham certeza de uma morte após 3 dias. Interessante, né? Uma coisa muito interessante. Alguns teólogos defendem o seguinte, que Jesus de propósito esperou 4 dias para que a ressurreição fosse inquestionável, porque aquela lenda entre os judeus ia ser desbaratada. Aprendi isso hoje com o pastor Elias, bem interessante, entendeu?
E aí o que acontece? Olha o que Jesus vai fazer. Versículo 40. Disse-lhe Jesus: Não te tenho dito que se creres verás a glória de Deus? Tiraram, pois, a pedra de onde o defunto jazia. E Jesus, levantando os olhos para cima, disse: Pai, graças te dou, porque por me haveres ouvido. Eu bem sei que sempre me ouves. Mas eu disse isso por causa da multidão que está em redor, para que creiam que tu me enviaste. E tendo dito isso, chamou com grande voz: Lázaro, sai para fora. E o que fora defunto saiu, tendo as mãos e os pés ligados com faixa, e o seu rosto envolto no lenço. Disse-lhe Jesus: Desligai-o e deixai-o ir. Muitos, pois, dentre os judeus que tinham vindo a Maria e que tinham visto que Jesus fizera, creiam nele. Mas olha o 46. Mas alguns deles foram ter com os fariseus e disseram-lhe o que Jesus tinha feito. Aí o que vai acontecer? Os fariseus vão falar: bom, agora nós vamos matar Lázaro também. Provando que uma ressurreição ela pode provocar salvação? Pode. Mas o que salva dentro dessa ressurreição é a palavra de Jesus antes. É o evangelho, é o crer no Cristo, é o crer no poder de Deus. Entendeu? E nessa história aqui de Lázaro, essa história nos ensina mais uma coisa, que existem várias crenças em relação à morte. Existem várias coisas, e a Bíblia é extremamente simples. Morreu, vai para o estado intermediário. Como funciona? O estado intermediário, para quem teme a Jesus, é o paraíso. Para quem está sem Deus, é o inferno. Sem volta. Aí no futuro, o que vai acontecer? Vamos abrir rapidamente. 1 Tessalonicenses, não, 1 Coríntios 15. Vamos lá, 1 Coríntios 15, versículo 51. Diz assim: Eis aqui vos digo um mistério. Na verdade, nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. Num momento, num abrir e fechar de olhos, ante a última trombeta, porque a trombeta soará e os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados, porque convém que isso que é corruptível se revista da incorruptibilidade, e que isso que é mortal se revista da imortalidade. O que está falando aqui? No futuro, ao toque da última trombeta, os que morreram em Cristo ressuscitarão, e naquela época que estarem vivos, serão transformados. E todos se encontrarão com Jesus nos ares, para voltar com ele na batalha do Armagedon. Mas e o resto dos que morreram sem Cristo? O Apocalipse nos mostra. Apocalipse capítulo 21. Vamos abrir rapidamente. Último livro da Bíblia, Apocalipse 21. Apocalipse 21. Não, perdão, é Apocalipse 20, versículo 11. Diz assim: E vi um grande trono branco, e o que estava sentado sobre ele, de cuja presença fugiu a terra e o céu, e não se achou lugar para eles. E vi os mortos, pequenos e grandes, que estavam diante de Deus, e abriram-se os livros, e abriu-se outro livro, que é o da vida. E os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros, segundo as suas obras.
e deu o mar os mortos que nele havia, e a morte e o inferno deram os mortos que neles havia, e foram julgados cada um segundo suas obras. E a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo. Essa é a segunda morte. E aquele que não foi achado escrito no livro da vida foi lançado no lago de fogo. Quem está nesse meio aqui? O rico. Onde é que ele estava? No inferno. Quando no futuro acontecer isso, ele vai ser julgado segundo as suas obras, no julgamento do trono branco. Deus vai olhar, veja uma vida cheia de pecados. O que você tem a dizer? Nada. E aí vai ser lançado no lago de fogo. Vai confessar que Jesus Cristo é o Senhor, vai ser obrigado a dobrar o joelho e confessar a realeza de Jesus e ser lançado no lago de fogo pela eternidade, reservado para o diabo e seus anjos. Nós vamos falar sobre o inferno, porque tem muita gente que acha que o diabo reina no inferno. Não existe isso na Bíblia. Na verdade, o lago de fogo foi feito para o diabo e seus anjos, é o contrário. Para tormento. O que eu quero que você entenda? Aqueles que creem em Cristo já são declarados justos. Quando Deus olha para nós, Ele vê o sangue de Jesus cobrindo os nossos pecados. Isso aí aconteceu, na verdade, lá na eternidade passada, quando o nosso nome foi escrito no livro da vida. Mas ele se ratificou quando, num determinado dia, pelo poder de Deus, nós olhamos nossa miserável condição, vimos que éramos pecadores incorrigíveis. Como eu costumo dizer, vimos o inferno e entendemos que somente em Cristo existe o presente da vida eterna. E com toda a nossa força, com todo o nosso coração, nós entramos numa aliança com Jesus de Nazaré. Sabedores que nele a gente pode confiar. Sabedores que ele é poderoso para nos salvar. E a partir dali, o sangue dele derramado na cruz nos purifica de todo pecado. E nós somos justificados, somos declarados justos. E Deus, quando olha para nós, já não leva em consideração o nosso pecado, mas sim a obra resgatadora de Jesus. Sabedores disso, quanto é importante pregar o Evangelho, entenda, você não tem poder de salvar. Pode ser o maior evangelista do mundo, a pessoa mais eloquente, a pessoa mais sábia. Não tem poder de salvar, mas tem o poder de falar o Evangelho de uma forma simples, de orar pela salvação das pessoas. E você pode ter certeza, se aquela pessoa for um eleito, ela vai crer, porque não é pelo teu poder, é pelo poder do Espírito Santo, é Deus que nos salva. Mas Paulo fala em Romanos, como crerão se não há quem pregue? Como que vão pregar se ninguém for enviado? Hoje, Brasil, 2021, a boca de Deus na vida dessas pessoas somos nós. Esteja atento para oportunidades de evangelismo que Deus vai usar e elas vão surgir no seu dia a dia, quando você menos espera. É no trabalho, é no ônibus, é no futebol, é fazendo trilha, é estando com os parentes, ela vai surgir. Quando surgir, apresente o Evangelho com tranquilidade. Eu tenho uma formulinha básica que eu tenho. Fulano, você já pecou? Porque olha, eu se peco todo dia. Aí a pessoa provavelmente vai responder, já pequei. Quando você chegar diante de Deus, o que você vai alegar desses pecados? Não, vou alegar que fiz coisas boas. Fulano, você sabia que fazer coisas boas não inutiliza os pecados? Quem é Jesus para você?
Se ele for de uma formação católica, vai falar, Jesus é Deus. Você fala, você sabia? Por que ele morreu na cruz? Alguns vão falar pelo nosso pecado, outros vão falar porque ele foi bom. Porque ele falou contra o governo. Não importa a resposta, mas tem que chegar para ele e falar, ele morreu na cruz. Porque o salário do pecado é a morte. E ele derramou sangue no nosso lugar. Só que é um sangue puro, sem pecado. A partir dali, todo aquele que reconhecer que é pecador, se arrepender dos seus pecados, crer de todo o seu coração que Jesus é Deus e que pode ser o Salvador da vida dele, vai ter a vida eterna. Considere isso que eu estou falando. Se você morrer hoje, você vai passar a eternidade aonde? Nós temos confiança que quem morrer em Cristo vai passar a eternidade no inferno. Vai passar a eternidade no paraíso. Agora, quem morrer sem Cristo, ele mesmo falou que vai passar a eternidade no inferno. É isso que você quer para você? E aí, meu amigo, entre a pessoa e Deus. Mas faça isso sempre que você tiver a oportunidade, porque o destino dos ímpios é terrível. Amém? Amém. Vamos orar? Senhor, nós oramos te agradecendo, oramos em nome de Jesus, colocando a nossa vida, colocando a vida dos nossos irmãos, colocando a vida dos nossos entes queridos, pedindo, Senhor, que o Senhor venha com a tua graça, que o Senhor venha com o teu poder, que o Senhor venha nos ensinando como evangelizar, como compartilharmos as boas novas de salvação, e que nós possamos, Senhor, ser um instrumento em tuas mãos para que muitas pessoas sejam salvas. Se conosco, nos capacita, em nome de Jesus. Amém.